Olá, galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um domingo para trazer mais um caso. Hoje o caso nós iremos falar sobre o vampiro de Niterói, como muito conhecido na época em que os seus crimes horrendos aconteceram. Inclusive, ele pode ser solto ainda nesse ano, em dezembro de 2021. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu nesse caso e também tudo o que está acontecendo atualmente, fica aqui comigo até o final desse vídeo porque eu vou contar todos os detalhes para vocês. Mas antes de começar a falar sobre esse caso, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, isso me ajuda muito. Deixa o seu like também no comecinho do vídeo. Se você também não me segue lá no Instagram, corre lá pra me seguir, é @emente.psique com o Semudo. Eu vou deixar aqui na tela certinho pra vocês verem como se escreve. Mas então vamos começar a falar sobre o vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade, como é o seu nome, nasceu no dia 2 de janeiro de 1967. Ele teve uma infância muito conturbada. Ele era filho de uma empregada doméstica chamada Sônia e o seu pai era balconista de um bar. E desde criança ele teve que ver a sua mãe sofrendo uma série de violências domésticas também. E nisso os pais de Marcelo se separaram quando ele tinha apenas 5 anos de idade e ele foi obrigado a ir morar com os seus avós que moravam no Ceará. E nisso então Marcelo ficou no Ceará durante 10 anos e logo a sua mãe foi buscá-lo para que ele voltasse ao Rio de Janeiro. Mas só que mesmo assim a sua vida não melhorou. Ele ficava indo entre a casa da sua mãe e a casa do seu pai. E nisso, de tanto sofrer na mão dos seus próprios familiares, ele acabou saindo de casa e foi morar na rua. Então ele começou a viver de prostituição. Marcelo morou muito tempo na rua, porém ele foi acolhido pela Casa dos Meninos, que era uma casa que abrigava crianças que estavam em situação de risco de 6 a 13 anos de idade. Porém, quando ele completou 14 anos, ele não pôde mais ficar. Marcelo voltou para as ruas e ele começou a se prostituir novamente. Ele fala que ele não gostava da vida que levava, mas era a única forma que ele encontrou para sobreviver, já que ele era uma criança e não tinha apoio dos seus familiares, então a vida na rua era mais confortável para ele do que a vida na sua própria casa. Porém, passaram-se alguns anos e Marcelo ele começou a namorar com um porteiro de um prédio. Ele voltou a morar com a sua mãe e arranjou um emprego fixo também. Ali parecia que a sua vida havia se normalizado. Ele até inclusive começou a frequentar igrejas evangélicas. Então agora apresentava realmente que Marcelo conseguiria tomar um rumo melhor em sua vida. Mas foi nesse tempo que as suas características de psicopata começaram a surgir. A série de assassinatos do bandido de Niterói só começou a ser investigada quando um garoto de apenas 6 anos de idade foi encontrado morto em um esgoto usando apenas uma bermuda. No primeiro momento, os investigadores acreditavam que tratava-se de apenas um afogamento acidental. Porém, foi encontrado no corpo desse garoto sinal de asfixia e também de violência sexual. E até o irmão da vítima, o Altair, ele foi crucial como testemunha para que eles encontrassem o vampiro de Niterói. Marcelo, ele convenceu as duas crianças que estavam mendigando naquele dia que os acompanhassem até um certo local para que ali eles pudessem fazer um ritual religioso, acender velas a São Jorge. Mas Altair viu primeiramente Marcelo matando o seu irmão e depois ele andou com o Altair durante 7 quilômetros e foi até o seu próprio trabalho e nisso o garoto conseguiu fugir. O garoto conta que quando ele foi andando, ele ficou observando todas as placas que tinha naquele local, que era para ele conseguir fugir e também quando fosse denunciar aos policiais tivessem informações mais precisas para que pudessem encontrar o Marcelo. Então, mediante todo esse testemunho, os policiais conseguiram fazer uma reconstituição do crime e também traçar o caminho que Altair trilhou para que chegassem até Marcelo no seu local de trabalho, onde ele trabalhava entregando panfletos. Marcelo assumiu todos os seus crimes e inclusive ele ainda foi sádico ao afirmar que os policiais demoraram muito na investigação, pois ele afirmou que antes desse garoto ser encontrado morto, ele havia assassinado 13 meninos. Você pode até pesquisar na internet e até no próprio YouTube. Tem diversas vezes que ele conta sobre os crimes que ele cometeu e ele fala de uma forma muito natural e aparenta estar até feliz quando ele fala sobre os seus crimes. Ele também bebia o sangue das suas vítimas e as suas vítimas eram todos garotos
garotos entre 6 a 14 anos de idade. Ele também tenta justificar os crimes que ele cometeu, afirmando que, na verdade, ele estava salvando a alma desses garotos, já que todos ainda eram crianças e se crescessem, iriam também pecar. Então, morrendo crianças, a alma deles estaria salva. Marcelo também levava comida para as suas vítimas, mesmo elas estando mortas, porque ele afirmava que, apesar do corpo estar morto, o espírito não estava morto. Então, ele ainda levava comida até o corpo ser encontrado e retirado de lá. Em um dos episódios, ele conta também que ele matou uma criança e ele bebeu o sangue dela porque ele afirmou que aquela criança tinha uma perna muito bonita. Então, ele diz que se ele bebesse o sangue, ele teria a perna bonita igual a essa criança. O vampiro de Niterói também acreditava que o sangue iria purificá-lo, pois como todos eram crianças puras, beber o seu sangue traria purificação. Teve mais outro caso de outro assassinato que ele cometeu de uma criança com apenas 11 anos de idade, chamado Anderson, e Marcelo falou que ele coletou o sangue que escorria da cabeça daquela criança e armazenou para beber depois. Então o grau de uma mente tão perversa e tão doente como aquela é inimaginável. Porém, mesmo assim, após todas essas confissões, Marcelo ele foi considerado irresponsável pelos seus crimes, porque a justiça entendeu que Marcelo ele sofria de doença mental. Então ele não tinha a mesma consciência de uma pessoa mentalmente saudável e não poderia pagar pelos seus crimes dentro de uma prisão. Ele foi condenado a ser mantido em um manicômio. Marcelo, até hoje, ele tem 54 anos de idade, ele vive em um manicômio e desde o seu julgamento ele passa por uma avaliação psicológica de 3 em 3 anos para avaliar a sua condição mental. E em outubro de 2017, a defesa de Marcelo entrou com um recurso para pedir que ele fosse solto, porém essa solicitação foi negada, afirmando que Marcelo sofria de uma loucura incurável. Porém, tem um detalhe que vocês sabem que na lei brasileira uma pessoa não pode ficar presa por mais de 30 anos. E no dia 14 de dezembro, Marcelo fará 30 anos em que ele está preso e ele pode ser solto ainda no dia 14 de dezembro de 2021. A defesa provavelmente entrará com um recurso para solicitar sua soltura e é muito provável que isso de fato aconteça. Não é certeza absoluta, pois ainda não foi dado o decreto final, porém pode realmente isso acontecer. E até um dos médicos do hospital psiquiátrico em que ele está internado afirma que ele tem a mesma mentalidade infantil desde a época em que ele cometeu o seu crime há 30 anos atrás e possui o mesmo orgulho ao falar daqueles crimes que cometera. E só mais um detalhe é que ele foi condenado por ter assassinado 14 crianças, porém, esses foram só os crimes que ele confessou. Mas calcula-se que ao longo de 10 anos em que ele começou com todos os sintomas de psicopatia, que até a sua própria mãe falava que ele tinha um comportamento muito estranho. Ele falava para sua mãe que ia sair para comprar pão e voltava todo ensanguentado. E ele acordava dando risadas que não eram uma risada de uma pessoa mentalmente saudável. Então a sua mãe ela já desconfiava que algo errado estava acontecendo ali. Se Marcelo começou a cometer os seus assassinatos quando esses primeiros sinais começaram a surgir, calcula-se que ele matou em torno de 70 crianças. É um número extremamente alto. No período curto de apenas 8 meses, ele cometeu 14 assassinatos muito cruéis, com vidas e com pessoas inocentes. E principalmente as crianças que ele costumava cometer esse tipo de crime eram crianças que viviam em zonas de risco. Ou seja, eram crianças que moravam nas ruas, que não tinham apoio familiar ou que tinham uma vida muito difícil. Ele já pegava essas crianças que eram mais vulneráveis, cometia toda essa crueldade e essa série de assassinatos. Então, galera, esse foi o caso de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. É um caso brasileiro, então está muito perto de nós. A pessoa que cometeu todos esses crimes ainda está vivo e pode ser solto. E se essa pessoa for solta, é muito provável que ele cometa mais crimes ainda piores. Então, deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso, se vocês têm alguma dica também para algum outro caso que eu possa trazer aqui. Deixa aqui que eu vou ler e sim eu trago em um próximo domingo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. E me segue lá pelo Instagram, que é @emente.psique com o Semudo. Eu vou deixar aqui certinho na tela para vocês como se inscreve. Muito obrigada por terem assistido até o final. Valeu, valeu e tchau, tchau.